Todas essas medidas que eu falei até agora, se forem implementadas, o Estado vai ter direito a prolongar o pagamento da sua dívida por mais 20 anos, né? E vai ter uma redução da prestação que ele paga mensalmente ao governo. Agora, se além dessa redução, que ainda não está definida, né? O governo ainda não passou a definição, se o Estado quiser uma diminuição de mais 40% na sua prestação, ele pode também, se quiser, mas vai precisar adotar mais algumas medidas adicionais que também vão ter impacto na carreira pública. A primeira delas é a redução em mais 20% na despesa mensal com cargo em comissão. Antes a gente viu que tinha uma redução de 10%. Agora, se o Estado quiser mais um pouco, ele vai ter que reduzir em mais 20% a sua despesa com cargos de livre provimento, cargos em comissão. Outros pontos que não afetam diretamente a carreira do servidor, mas que eu acho que são importantes a gente ressaltar, que estão previstos no projeto, um deles é que, se o Estado quiser essa redução adicional de 40%, ele vai ter que cortar em 50% as suas despesas de propaganda. O que me chama a atenção nesse ponto é que, no primeiro momento, o projeto de lei ataca diretamente a carreira do servidor. Não, tem que cortar aumentos, vantagens, tudo, corta tudo. Só se o Estado quiser um corte a mais, um corte a mais de 40%, aí é que o projeto fala em corte de despesas de propaganda. A pergunta que fica é, por que não faz esse corte de propaganda lá no primeiro momento? Né? Primeiro você vai em cima da carreira do servidor e depois você pensa em cortar a despesa de propaganda do governo do Estado. Bom, até agora nós já falamos sobre algumas alterações do projeto, né? As medidas de curto prazo e as medidas de longo prazo. Um ponto importante também é que a Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, que já existe, né, que já submete diversas restrições na vida do servidor público, ela também vai ser alterada, né, e vai ser alterada para pior, né, para a carreira do servidor público. A primeira alteração importante é que a despesa de terceirização da atividade fim vai passar a entrar na conta de despesa com o pessoal. O que significa isso, Thiago? Isso é o seguinte, hoje, vamos supor um número, a gente gasta 1 milhão com o pessoal e 300 mil com a terceirização da atividade fim. Esse 300 mil está fora, ele não entra naquele cálculo que a gente sempre faz do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir de agora ele vai entrar, ou seja, vai ficar ainda mais difícil não atingir aquele limite previsto pela lei, porque o terceirizado vai entrar agora. Outra implicação que eu acho importante disso é que, como lá no começo está se vedando a contratação de novos servidores públicos, pode ser que o ente, né, seja o poder, o Estado, opte por contratar mais terceirizado, já que o terceirizado na atividade fim agora também está entrando na conta, né? E se a gente for pensar bem, o servidor público ele tem carreira, ele tem as suas vantagens, então no longo prazo ele necessita de um investimento maior. O terceirizado, como tem uma relação de trabalho muito precarizada, ele não tem esses direitos que o servidor tem, né? Ele não tem direito à database, não tem direito a quinquênio, é uma relação do ente com a empresa. Então, pode se transformar num mecanismo de incentivo ao aumento da terceirização no serviço público, né? Juntar a despesa de terceirização na conta do gasto com o pessoal. Então, outro ponto importante na alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal Federal é a mudança dos limites que a lei prevê para o gasto com o pessoal. Hoje, a lei diz que tanto o governo do Estado, quanto o Poder Judiciário, o Poder Executivo, ele tem que respeitar um limite de gasto com o pessoal em relação à receita do Estado. No caso, por exemplo, do Poder Judiciário, em Minas Gerais, ele só pode gastar 6% da receita corrente líquida do Estado com o pessoal. E tem alguns limites antes desses 6%, que são o limite prudencial e o limite de alerta, que servem justamente para alertar o poder, no caso o Poder Judiciário, para um crescimento muito grande desse gasto com o pessoal. Hoje, atualmente, na lei, o limite do Tribunal de Justiça de Minas é de 5,91%, limite máximo. É o máximo que ele pode gastar com o pessoal em relação à receita corrente líquida do Estado. Tem o limite de alerta, que é 90% desse limite máximo, que em percentuais é 5,31%, e tem o limite prudencial, que é de 95% daquele limite máximo. Esse limite prudencial hoje é 5,6145%.
A mudança na lei que o governo federal está propondo é abaixar tanto o limite prudencial quanto o limite de alerta. Então o limite prudencial passa de 5,6145 para 5,31. Vejam bem, o Poder Judiciário podia gastar 5,61% da receita, só vai poder gastar 5,31%. O que isso significa? Significa que a negociação fica ainda mais complicada, né? O Poder Judiciário tem menos espaço ainda, em termos orçamentários, para gastar com o pessoal. E o limite de alerta também vai cair dos atuais 5,31 para 5,02. Ou seja, se essa mudança for aprovada na Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, vai haver uma menor possibilidade ainda de se conseguir conquistas para os servidores. Eu citei o exemplo do judiciário, mas isso vale para todos os poderes, todas as esferas de governo. Então, no primeiro estágio, você tem a restrição, ampliação do quadro de pessoal. Então, se for necessário em qualquer área do setor público aumentar o quadro de pessoal devido ao aumento de demanda, não vai poder, né? A gente já tinha visto isso antes, mas a implicação principal disso provavelmente é a queda da qualidade do serviço público, né? A sociedade já foi para as ruas em 2013, em 2014 para cobrar diversas questões relativas à infraestrutura, serviço público. Então o que o projeto quer fazer? Ele quer cortar gasto, mas a implicação disso certamente vai ser a piora na prestação do serviço público, né? Além disso, ainda nesse primeiro estágio, você tem a vedação, a concessão de ajustes acima da inflação para os servidores. Nesse primeiro estágio ainda está previsto a possibilidade de concessão da recomposição de perda, mas aumento real nem pensar. E mais uma vez o corte de 10% nas despesas com carga em comissão. De novo, você veda reajuste real para o servidor e o corte de cargo comissionado é bastante tímido, né? Só 10%. Caso as medidas que o Estado tomou no primeiro estágio não sejam suficientes para readequar receita e despesa, né, para fazer com que o Estado passe a atingir as metas fiscais, passa-se para um segundo estágio. Nesse segundo estágio, está sendo vedada a concessão de reajuste nominal para o servidor público. O que quer dizer isso? Não pode conceder nenhum tipo de reajuste, nem aquele que recompõe a inflação. Até mesmo aqui no caso, a lei não está prevendo a concessão prevista pelo artigo 37 da Constituição, né? Revisão geral anual, a data básica no caso dos servidores do Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Está sendo vedado isso. E outra medida é o corte de 20% das despesas com carga em comissão, né? Nesse segundo estágio. Caso as medidas que foram adotadas no primeiro e no segundo estágio não derem conta de fazer com que o Estado alcance os limites fiscais previstos na peça orçamentária, passe para um terceiro estágio. Nesse terceiro estágio, está vedada uma conquista muito importante da classe trabalhadora, que é o aumento real do salário mínimo, né? Tem repercussão sobre a vida de milhões de pessoas, né? Foi conquistado em meados da década passada o aumento do salário mínimo, de acordo com a inflação, mais o PIB, que assegurou aumento real e uma valorização que quase nunca foi vista antes no Brasil, né? Então, esse projeto, nesse terceiro estágio, está vedando o aumento do salário mínimo. Nós temos uma lei vigente até 2019 que garante a mesma forma de cálculo anterior. Vem esse projeto e veda a concessão de aumento real do salário mínimo. Ainda nesse terceiro estágio, como medida a ser tomada pelo Estado, existe a possibilidade da criação de um PDV, um Programa de Demissão Voluntária. Então, se o Estado não consegue montar bem o seu orçamento, não consegue prever bem a sua receita, não consegue executar bem a sua despesa, de modo que não incorra em aumento de dívida, por exemplo, quem paga a conta é o servidor, né? Além de todas as medidas que a gente já apontou ao longo da exposição, no fim das contas, no terceiro estágio, existe a possibilidade de criação de um programa de demissão voluntária, né? Que eu acho que está muito relacionado com o que foi falado antes. O governo do Estado não consegue atingir suas metas, implanta, por exemplo, esse programa de demissão voluntária, o servidor sai, o que ele faz? Contrato terceirizado no lugar, né? Já que agora, como a gente viu anteriormente, a conta de terceirização entra na despesa de pessoal, né? E isso implica na precarização ainda maior do setor público.
Bom, pessoal, então como nós vimos, o projeto de lei 257/2016 tem uma série de implicações muito importantes, muito significativas para a carreira do servidor, né? Em diversos momentos, a vedação de concessão de reajustes, o congelamento da carreira, aumento de contribuição previdenciária, entre outros. Então, é um projeto que visa readequar a questão da dívida dos estados com a União e quem está pagando a conta é o servidor público. E por isso é necessária a mobilização de todos vocês contra esse projeto, né? Buscando o seu sindicato, buscando a sua entidade representativa, para que, se for aprovado, não seja aprovado com tantas restrições à carreira do servidor. Então é muito importante a mobilização de todos os trabalhadores, principalmente do setor público, para que o projeto não seja aprovado, né? Porque caso seja aprovado, vai implicar, como nós vimos, em diversas consequências muito sérias para a carreira do servidor público. Gostaria de agradecer a todos que assistiram e espero ter contribuído na interpretação desse projeto.